Pedro acelerava sua moto pelas ruas estreitas e movimentadas do bairro. O som dos motores e buzinas preenchia o ar, abafando os pensamentos que insistiam em martelar sua mente. O jovem de 18 anos sabia que cada entrega era um passo necessário para ajudar sua mãe e manter a pequena casa onde viviam. A rotina como motoboy era dura, mas ele guardava um sonho que o mantinha em movimento: ser médico. Para muitos, era um devaneio inalcançável para alguém nascido em uma das áreas mais pobres da cidade. Mas para Pedro, aquilo era mais que um sonho. Era uma promessa que havia feito para si mesmo desde a infância. Depois de concluir sua última entrega do dia, Pedro fez uma pausa. Tirou o capacete e enxugou o suor da testa. O sol já estava se pondo, e ele sabia que não tinha muito tempo. Correu até uma lan house nas proximidades e pagou por 1 hora de acesso à internet. As cadeiras de plástico e o ambiente abafado não importavam para ele. Tudo o que interessava era o que aparecia na tela. Navegava entre vídeos, fóruns e materiais gratuitos que o ajudassem a estudar para o vestibular. Sem condições de pagar por um curso preparatório, aquele era o seu único recurso. Enquanto digitava em busca de mais informações, um velho amigo da escola, Gustavo, entrou na lan house. Os dois trocaram cumprimentos rápidos, e Pedro comentou entusiasmado sobre seu plano de se tornar médico. Gustavo, no entanto, não parecia compartilhar do mesmo otimismo. Cara, você tá vendo as notícias? Tá difícil para todo mundo. Como você acha que vai pagar uma faculdade de medicina? Esses cursinhos são caríssimos, e as vagas de universidade pública são pra gente que tem tempo e grana para estudar o dia inteiro, disse Gustavo em tom resignado. Pedro, por um momento, deixou que as palavras do amigo ressoassem. Sabia que o caminho seria duro, mas ouvir aquilo de alguém próximo fez com que uma pequena dúvida surgisse. No entanto, ele não permitiu que aquilo tomasse conta de seus pensamentos. Fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e voltou à tela. Eu sei que vai ser difícil, mas é o que eu quero. Eu vou dar um jeito, respondeu Pedro, com mais confiança do que realmente sentia. Aquela era sua rotina há meses: trabalhar o dia todo e estudar à noite na lan house. Seus sonhos de ser médico muitas vezes pareciam distantes, quase inalcançáveis, mas ele se agarrava à ideia de que de alguma forma as coisas iriam mudar. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe, Dona Lúcia, no mesmo lugar de sempre, sentada na poltrona desgastada da sala. Ela havia passado o dia fazendo faxinas e lavando roupas para os vizinhos, e o cansaço em seus olhos era evidente. Pedro se aproximou, dando-lhe um beijo na testa. Embora fosse um homem feito, ainda se sentia como o garoto que a observava lutar diariamente para manter a casa de pé. Como foi o trabalho hoje, mãe? Perguntou ele, enquanto se sentava ao lado dela. O mesmo de sempre, filho. Mas estou preocupada com você. Você sai cedo, volta tarde e ainda fica estudando. Eu sei que você quer mais da vida, mas não se sobrecarregue tanto, Pedro. Tenho medo que isso te faça mal, respondeu Dona Lúcia, com a voz baixa e rouca pelo esforço do dia. Pedro olhou para sua mãe e por um instante o peso da responsabilidade pareceu mais real do que nunca. Ele sabia que o tempo estava contra eles. Com os rendimentos cada vez mais escassos e as contas se acumulando, a esperança de um futuro melhor parecia cada vez mais frágil. Eu vou conseguir, mãe. Eu prometo, disse ele, segurando sua mão com firmeza. O cansaço em sua voz era quase imperceptível, disfarçado pela força que ele tentava demonstrar. Naquela noite antes de dormir, Pedro olhou para o pequeno quadro em cima de sua cama. Era uma foto de seu pai, tirada quando ele ainda era vivo. O pai de Pedro havia sido um eletricista que sempre dizia que o conhecimento era a chave para sair de qualquer dificuldade. Pedro acreditava nisso profundamente, mesmo que por vezes o mundo tentasse provar o contrário. Enquanto o silêncio da noite envolvia a casa, Pedro fechou os olhos, permitindo-se sonhar, mesmo que por algumas horas. Amanhã, ele voltaria ao trabalho, às entregas, aos estudos solitários na lan house. Mas o sonho de ser médico estava sempre presente, guiando seus passos, por mais longínquo que parecesse. Olhando para o teto em seu quarto escuro, ele sussurrou para si mesmo, como uma prece: Eu vou conseguir. A manhã começou como qualquer outra para Pedro. O sol ainda não tinha despontado completamente no horizonte quando ele já estava na rua, pronto para mais um dia de trabalho como motoboy. O vento frio da madrugada cortava seu rosto, mas ele estava acostumado. A vida nas ruas da cidade grande não permitia pausas. Cada semáforo, cada esquina representava um novo desafio,
e cada entrega feita era um pouco mais de dinheiro para pagar as contas em casa. Ainda assim, por mais cansativa que fosse a rotina, ele não deixava o sonho de ser médico se apagar. Naquele dia, Pedro estava especialmente ansioso. Havia marcado uma reunião no intervalo de suas entregas para se encontrar com um amigo de infância, Lucas, que recentemente havia começado a cursar medicina. Para Pedro, ouvir as histórias e conselhos de Lucas era como uma injeção de ânimo, um lembrete de que o caminho para o seu sonho, embora difícil, era possível. Depois de realizar algumas entregas, Pedro finalmente encontrou Lucas em uma lanchonete no centro da cidade. Eles se cumprimentaram com entusiasmo, mas logo Pedro percebeu a diferença entre suas realidades. Lucas estava vestido de maneira impecável, com um jaleco que carregava o logotipo de uma universidade particular renomada. Sentados na mesa da lanchonete, Pedro foi direto ao ponto. "Como estão as aulas? Como é o curso de medicina?" perguntou Pedro, com brilho nos olhos. Lucas sorriu, orgulhoso, e começou a contar sobre as experiências no laboratório, os primeiros atendimentos e o conhecimento que estava adquirindo. No entanto, o entusiasmo de Pedro logo se transformou em uma espécie de angústia silenciosa. Ele sabia que Lucas estava vivendo uma realidade muito diferente da sua. A cada história sobre os laboratórios e equipamentos de última geração, Pedro sentia o peso da distância entre eles aumentar. "Mas e você, Pedro? Como estão os estudos?" perguntou Lucas em tom amigável. Pedro hesitou. O que ele poderia dizer? Que suas aulas eram vídeos gratuitos assistidos em uma lan house e que seu laboratório era a cozinha de casa, onde ele lia apostilas desgastadas? Ele forçou um sorriso. "Estou estudando por conta própria, ainda trabalhando como motoboy, mas tentando organizar um tempo para estudar", respondeu Pedro, tentando soar otimista. Lucas assentiu, mas era evidente que ele não conseguia compreender completamente a dimensão das dificuldades de Pedro. Ao final da conversa, eles se despediram e Pedro voltou para sua moto, agora com uma sensação de impotência crescendo em seu peito. Enquanto acelerava pelas ruas da cidade, Pedro não conseguia parar de pensar nas palavras de Lucas. Ele sabia que era capaz, que tinha inteligência e determinação. Mas, por mais que se esforçasse, a barreira financeira parecia intransponível. A cada dia que passava, o sonho de ser médico se distanciava um pouco mais. Poucas horas depois, Pedro estava fazendo uma entrega em um bairro nobre. Ao chegar no endereço, foi recebido por um homem de terno impecável, com um olhar impaciente. O empresário abriu a porta com um ar de superioridade. Olhou para Pedro como se fosse invisível e, após pegar a encomenda, jogou uma nota em sua direção. "Aqui, pega o troco, moleque", disse o empresário sem sequer olhar nos olhos de Pedro. Antes que pudesse sair, o empresário, percebendo que Pedro estava demorando, olhou para ele com desdém. "Você deveria arranjar algo melhor para fazer da vida, sabia? Vai acabar assim para sempre fazendo entrega." Pedro, pego de surpresa, tentou conter a raiva e respondeu educadamente: "Eu estou trabalhando para pagar meus estudos. Quero ser médico." O empresário riu, uma gargalhada que ecoou pela entrada da mansão. "Médico? Você? Boa sorte com isso. Gente como você não chega lá, moleque. Vai aceitar a realidade logo." As palavras caíram como pedras. Pedro, que sempre se orgulhou de seu autocontrole, sentiu um nó na garganta. Ele agradeceu rapidamente e saiu em silêncio, acelerando sua moto para deixar aquele bairro o mais rápido possível. De volta ao centro da cidade, estacionou a moto em uma rua tranquila e parou por alguns minutos. O insulto ecoava em sua mente. O desprezo daquele homem era apenas mais uma de tantas humilhações que ele havia enfrentado ao longo dos anos. Mas dessa vez foi diferente. Pedro sentia como se algo tivesse quebrado dentro dele. Ele respirou fundo, olhando para o céu nublado. Sua jornada seria muito mais longa e dolorosa do que ele imaginava. Mas Pedro sabia de uma coisa: ninguém tiraria dele a esperança. O sonho de ser médico, por mais distante que parecesse, era tudo que ele tinha. E ninguém, nem mesmo o homem mais rico e arrogante da cidade, poderia roubar isso dele. A vida continuava implacável para Pedro. Cada dia parecia uma corrida contra o tempo. A moto, que antes era seu meio de sustento, começava a parecer uma prisão. Ele passava horas nas ruas, enfrentando o trânsito e as intempéries, enquanto seu sonho de ser médico se afastava a cada dia. O olhar de desdém do empresário ainda pesava em sua mente, mas ele tentava manter-se firme, concentrado no que realmente importava. No entanto,
Uma sensação crescente de exaustão física e mental começava a corroer sua determinação. Numa tarde de sexta-feira, após um longo dia de entregas, Pedro recebeu uma ligação inesperada. Era um pedido de entrega urgente para o outro lado da cidade. Já exausto, ele pensou em recusar, mas a necessidade de ganhar um pouco mais de dinheiro para as contas o fez aceitar. Com o capacete na cabeça e o cansaço nos ombros, Pedro acelerou a moto, tentando vencer o trânsito pesado. O céu começava a escurecer e a chuva fina que caía tornava o asfalto escorregadio. Apressado, ele desviava dos carros e cortava caminhos, tentando fazer a entrega a tempo. Enquanto passava por uma rua movimentada, uma van branca surgiu em seu campo de visão, cruzando seu caminho repentinamente. Pedro tentou frear, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. Ele foi arremessado para o asfalto, sentindo o choque percorrer cada centímetro de seu corpo. O capacete salvou sua cabeça do pior, mas ele ficou imóvel, sentindo uma dor lancinante no braço e nas pernas. O som de pneus cantando e gritos ao redor foi a última coisa que ouviu antes de tudo escurecer. Pedro acordou horas depois no hospital. A luz branca e fria das lâmpadas acima de sua cama quase o cegou, e a dor em seu corpo era insuportável. Ao lado de sua cama, sua mãe, Dona Lúcia, com os olhos inchados de tanto chorar, segurava sua mão. Ela tentava parecer forte, mas o desespero era evidente em seu rosto. "Mãe, o que aconteceu?" perguntou Pedro com a voz fraca. "Você sofreu um acidente, filho. O médico disse que você vai precisar de repouso por um bom tempo. Quebrou o braço e fraturou a perna", respondeu Dona Lúcia, a voz trêmula. Pedro fechou os olhos, sentindo o peso da situação. Ele sabia o que aquilo significava. Sem poder trabalhar, não teria como continuar pagando as contas, e o dinheiro que ele vinha juntando para continuar seus estudos evaporaria rapidamente. O futuro que ele vinha tentando construir parecia estar desmoronando diante de seus olhos. Dias se passaram e Pedro ficou imobilizado na cama do hospital, o barulho incessante dos monitores e o cheiro estéril de medicamentos o cercando. O médico responsável por seu caso, um homem de meia idade, entrou no quarto para verificar seu estado. Sua expressão era impessoal, quase indiferente. "Você teve sorte, garoto. O acidente poderia ter sido pior. Mas vai ficar fora de ação por um tempo", disse o médico, enquanto fazia anotações no prontuário. Pedro tentava processar tudo o que estava acontecendo, mas sua mente estava em turbilhão. O médico continuou, sem nem ao menos olhar para Pedro nos olhos. "A recuperação vai ser lenta, e provavelmente você não vai conseguir trabalhar por alguns meses. Espero que tenha algum tipo de suporte financeiro. Sem isso, vai ser complicado." A indiferença do médico atingiu Pedro de forma brutal. Ele sabia que não tinha essa rede de segurança que o doutor sugeria. A realidade era que, sem trabalho, ele e sua mãe estariam em sérios apuros. Aquele homem, que deveria ser uma figura de compaixão e cuidado, olhava para Pedro como se ele fosse apenas mais um caso, um número no sistema. Naquele momento, Pedro se deu conta de que o desprezo e a desumanização que ele tanto havia enfrentado no dia a dia se estendiam até mesmo aos lugares onde ele menos esperava. Dona Lúcia tentava manter a fé, mas Pedro conseguia ver o medo em seus olhos. Ela sabia o quão grave a situação era. Além de tudo, sua saúde também estava frágil. O acidente de Pedro veio num momento em que a família já estava no limite, e agora parecia que não havia mais saída. Pedro passava os dias refletindo. O sonho de ser médico, que antes o motivava, agora parecia uma ilusão distante. Ele se sentia impotente, derrotado. A dor física era suportável, mas o fardo emocional estava começando a ser insuportável. Porém, uma semente de resistência ainda estava ali, enterrada profundamente dentro dele. Ele não sabia como, nem quando, mas de alguma forma precisava encontrar um caminho para se reerguer. A ideia de desistir o assombrava, mas ele se recusava a deixá-la tomar conta. Aquela não seria sua última luta. O tempo passava lentamente no hospital. Pedro se sentia prisioneiro da própria condição, preso a uma cama, incapaz de fazer algo para mudar sua realidade. As semanas de recuperação se arrastavam, e a falta de movimento em sua perna e braço só fazia aumentar a sensação de impotência. Enquanto isso, em casa, as contas se acumulavam. Dona Lúcia fazia o que podia, trabalhando o máximo que seu corpo permitia, mas a tensão financeira começava a pesar mais do que nunca. Pedro ficava horas olhando para o teto do hospital, o som constante das máquinas ao seu redor sendo a única coisa que quebrava o silêncio. As visitas da mãe eram seu único alívio,
Sempre que ela aparecia, fazia o possível para trazer notícias boas ou tentar distraí-lo, mas Pedro sentia o cansaço nos olhos dela. Ela estava ficando mais magra, mais frágil, e a preocupação em sua voz era evidente, mesmo que ela tentasse esconder. "Eu vou conseguir pagar esse mês, filho. Não se preocupe", dizia ela com um sorriso forçado. Pedro sabia que as coisas não estavam bem. Vez ou outra, pegava fragmentos de conversas entre os médicos e enfermeiros sobre a conta hospitalar crescente. Ele sentia o peso da culpa sobre si. Se ao menos ele pudesse voltar a trabalhar, ajudar sua mãe, retomar a vida. Mas as fraturas demoravam a cicatrizar, e o médico continuava recomendando repouso. No fundo, Pedro começava a se perguntar se deveria desistir de vez do sonho de ser médico. Afinal, tudo parecia estar desmoronando. Ele não conseguia estudar, não tinha como trabalhar, e a cada dia que passava, via sua família afundar mais nas dívidas. O acidente tinha transformado a vida que ele conhecia em um verdadeiro pesadelo. Naquela noite, depois de uma visita particularmente silenciosa de sua mãe, Pedro ficou sozinho com seus pensamentos. As dúvidas o consumiam. Lembrou-se de todas as vezes em que o disseram que ele não conseguiria, de todas as humilhações que suportou por ser pobre. O empresário arrogante, o médico indiferente, os colegas que zombavam de sua ambição. Todos pareciam estar certos agora. Ele era apenas mais um jovem sem futuro, destinado a uma vida de dificuldades. Mas no fundo de seu coração, havia uma resistência, um eco distante de sua própria determinação. Ele não queria acreditar que tudo estava perdido. Pedro sabia que a vida sempre seria difícil, mas de alguma forma, ele precisava encontrar um novo caminho. Mesmo que o sonho de ser médico parecesse inalcançável naquele momento, ele não podia simplesmente desistir. Não depois de tudo. Foi então que, em meio à escuridão de seus pensamentos, Pedro teve uma ideia. Ele se lembrou de algo que havia visto em um fórum online antes do acidente. Falava sobre concursos públicos na área da saúde, onde era possível ingressar com um salário digno e adquirir experiência. Mesmo que não fosse medicina, talvez essa fosse sua chance de continuar. Uma maneira de estar mais perto de seu objetivo, mesmo que fosse um desvio temporário. No dia seguinte, assim que teve acesso a um celular emprestado, Pedro começou a pesquisar sobre concursos públicos. Descobriu que haveria um concurso em breve para técnico de saúde pública, um cargo que, além de oferecer estabilidade financeira, permitiria que ele continuasse envolvido com a área médica. Era a oportunidade que ele precisava. Talvez não fosse exatamente o que sonhara, mas, naquele momento, qualquer chance de mudar sua situação era valiosa. A partir desse dia, Pedro focou todas as suas energias no novo objetivo. Embora estivesse fisicamente limitado, passou a utilizar seu tempo no hospital para estudar. Com a ajuda da internet e do pouco material que conseguiu acessar, ele montou um plano de estudos. Sua mãe, ao vê-lo mais animado, trouxe alguns cadernos antigos de casa, e Pedro começou a rascunhar e fazer anotações sempre que possível. Os dias de imobilidade foram transformados em momentos de aprendizado. Cada nova informação que ele absorvia era como um pequeno tijolo na construção de seu futuro. Ele ainda não sabia como as coisas iriam se desenrolar, mas, pela primeira vez desde o acidente, Pedro sentia que estava novamente no controle de seu destino. Enquanto o corpo de Pedro se recuperava lentamente, sua mente estava a mil. Ele sabia que a jornada até o concurso seria árdua e que as chances de aprovação eram pequenas. Muitos outros candidatos, talvez mais preparados e com mais tempo de estudo, competiriam por poucas vagas. Mas isso não o desanimava. Ele estava decidido. Se o sonho de ser médico havia sido temporariamente adiado, ele encontraria um caminho alternativo para continuar avançando. Mesmo que fosse mais difícil, mesmo que levasse mais tempo, Pedro estava disposto a lutar por seu futuro, da única forma que sabia, com determinação. Pedro já não sentia mais o peso da inércia. Embora ainda estivesse limitado fisicamente, sua mente havia se renovado com o foco no concurso público. Os dias no hospital agora tinham um propósito claro: estudar. As pilhas de cadernos e anotações cresciam ao lado de sua cama, e cada nova página representava uma pequena vitória. Dona Lúcia, mesmo exausta pelo trabalho, começava a ver uma luz de esperança nos olhos do filho. Ela não entendia muito sobre o concurso, mas se animava ao perceber que Pedro finalmente voltava a ser o jovem cheio de determinação que sempre fora. Os médicos notaram sua melhora e, depois de semanas de recuperação, Pedro finalmente recebeu alta.
Voltou para casa com o braço e a perna engessados, mas determinado a continuar sua preparação. Ele passava horas todos os dias estudando, fazendo simulados e se aprofundando em tudo o que conseguia. A velha mesa da cozinha tornou-se seu novo escritório. Ali ele se sentava por horas, rabiscando fórmulas, leis e regulamentos da saúde pública. Dona Lúcia o apoiava como podia, mas o dinheiro continuava sendo uma preocupação. O pouco que ganhavam era usado para manter as contas mais urgentes em dia, e muitas vezes faltava comida na mesa. Pedro sentia o peso dessa situação e, em muitos momentos, lutava contra o desejo de abandonar tudo para ajudar sua mãe com os trabalhos mais simples. Contudo, ele sabia que a única forma de realmente mudar sua realidade era passar no concurso e conquistar uma oportunidade de emprego estável. Certo dia, ao acessar a internet em uma lan house, Pedro descobriu que a data do concurso se aproximava. Seu coração acelerou. Ele estava mais perto do que nunca de uma nova chance, mas a pressão também crescia. Além do desafio de concorrer com milhares de candidatos, Pedro tinha pouco tempo para intensificar seus estudos. Sua mente corria em 1000 direções, e o medo do fracasso rondava como uma sombra. Naquela noite, Pedro mal conseguiu dormir. A ansiedade o consumia, e a pressão de precisar mudar sua vida parecia esmagá-lo. Pela primeira vez, ele pensou em desistir. Afinal, a quantidade de informações que ele ainda precisava revisar era imensa, e a concorrência seria feroz. Talvez Gustavo, seu antigo amigo, estivesse certo. Talvez o sonho de ser médico, ou até mesmo de trabalhar na área de saúde, fosse grande demais para alguém como ele. Porém, em meio à noite silenciosa, Pedro lembrou-se de algo que seu pai costumava dizer: quando as coisas ficam mais difíceis, é aí que você precisa mostrar sua força. Aquela frase ecoou em sua mente, trazendo-lhe a clareza que ele precisava. Na manhã seguinte, Pedro voltou aos estudos com ainda mais determinação. Ele sabia que, se não fosse agora, poderia nunca ter outra oportunidade. Os dias que antecederam o concurso foram uma mistura de nervosismo e foco. Pedro quase não falava com ninguém, nem com Dona Lúcia. Ele passava horas seguidas mergulhado nos livros, revendo cada detalhe, cada fórmula, cada conceito. Ele sabia que não poderia dominar tudo, mas estava determinado a dar o melhor de si. Sua mãe, percebendo o estado de tensão, fazia o possível para dar a ele o espaço necessário, mas em seu íntimo rezava para que o esforço do filho fosse recompensado. Finalmente, o grande dia chegou. Pedro acordou antes do sol nascer, sentindo o coração acelerado. Ele se vestiu com simplicidade, pegou o material necessário e saiu de casa sem dizer uma palavra. Dona Lúcia o abençoou com um beijo na testa e um olhar que dizia tudo: eu acredito em você. A caminhada até o local da prova foi longa, e Pedro aproveitou para organizar seus pensamentos. Enquanto os prédios altos da cidade passavam por ele, Pedro olhava para o futuro, imaginando como seria sua vida caso fosse aprovado. Ao chegar no local da prova, Pedro viu a multidão de candidatos. Eram centenas, talvez milhares de pessoas, todas com a mesma ambição. O ambiente estava carregado de expectativa e tensão. Pedro sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros, mas sabia que precisava manter a calma. Entrou na sala designada e, ao receber o caderno de questões, respirou fundo. As primeiras perguntas pareciam fáceis, mas logo a dificuldade foi aumentando. A prova parecia um labirinto de desafios, e Pedro, apesar de bem preparado, começou a sentir o tempo escapar entre seus dedos. Sua mente corria, tentando se manter focada, mas o nervosismo ameaçava tomar conta. Porém, a imagem de sua mãe trabalhando incansavelmente para sustentá-los veio à sua mente como um impulso. Ela acreditava nele, e ele não podia decepcioná-la. Com esse pensamento, Pedro redobrou a concentração e seguiu adiante. Questão após questão, ele lutava contra o relógio e contra seus próprios medos. Quando o sinal final soou, ele entregou a prova, sentindo-se exausto, mas aliviado por ter feito tudo o que pôde. Agora, tudo estava nas mãos do destino. Os dias que se seguiram à prova foram longos e tensos. Pedro não conseguia pensar em outra coisa além do resultado. Sentia que tinha feito seu melhor, mas o medo do fracasso ainda pairava sobre ele como uma nuvem pesada. Dona Lúcia, sempre atenta, percebia a ansiedade do filho e tentava distraí-lo, mas ela própria vivia a incerteza. Aquele concurso era a última esperança de ambos. O dinheiro estava cada vez mais curto, e as contas atrasadas se acumulavam. A pressão crescia silenciosamente em casa. Pedro tentava ocupar a mente. Voltou a ajudar a mãe nas pequenas tarefas que seu corpo permitia.
Sua perna e braço estavam quase recuperados, mas ainda precisaria de fisioterapia para retomar os movimentos normais. Mesmo assim, ele fazia questão de caminhar até o mercado, comprar mantimentos e tentar trazer algum alívio para sua mãe, que estava visivelmente mais cansada. Um mês havia se passado desde o concurso, e a espera pelo resultado se tornava insuportável. Cada dia parecia durar uma eternidade. Pedro se perguntava se todo o esforço valeria a pena, se sua dedicação seria recompensada. Às vezes, o medo de ser rejeitado o impedia de dormir, e ele ficava acordado, olhando para o teto, imaginando o que faria se não fosse aprovado. Talvez teria que aceitar algum trabalho temporário, esquecer o sonho de ser médico e apenas se conformar com uma vida de sobrevivência. Em um desses momentos de insônia, Pedro se lembrou de Gustavo, o amigo que havia zombado de sua ambição meses atrás. Ele se perguntava onde Gustavo estaria agora. O que estaria fazendo? Era possível que estivesse em um trabalho qualquer, já resignado à ideia de que pessoas como eles não teriam oportunidades de crescer. A diferença, porém, é que Pedro ainda acreditava, mesmo que de forma frágil, que poderia haver algo maior esperando por ele. Uma chance de fazer a diferença. Certo dia, Pedro decidiu fazer algo que vinha adiando há semanas. Visitar a velha escola onde havia terminado o ensino médio. Talvez o ambiente onde tantos sonhos haviam nascido o ajudasse a encontrar alguma paz. Ele caminhou lentamente até lá, sentindo a nostalgia tomar conta. As lembranças da época em que tudo parecia mais simples vinham à sua mente. Ao chegar, foi recebido pela diretora, que ainda se lembrava dele com carinho. Ela o convidou para entrar, e juntos caminharam pelos corredores, agora preenchidos por novos alunos, mas com o mesmo ar de possibilidades. Sabe, Pedro, eu sempre acreditei em você. Fico feliz em ver que continua lutando, disse a diretora, com um sorriso. Às vezes nem eu sei se ainda estou lutando, respondeu Pedro, meio rindo, meio sério. A diretora o levou até a biblioteca, onde ele costumava passar as tardes depois das aulas, estudando para o vestibular. O ambiente era o mesmo, mas Pedro sentia que havia mudado muito desde então. Tudo que ele tinha vivido nos últimos meses parecia ter mudado sua percepção do que realmente importava. O concurso, que antes era apenas uma chance de melhorar a vida, agora parecia sua única esperança de não ser mais um nome esquecido em meio às estatísticas de desemprego. Antes de sair, a diretora lhe entregou um pequeno caderno. Era o mesmo que ele havia deixado para trás quando terminou o ensino médio. As páginas estavam amareladas, mas ainda continham anotações sobre biologia, química e medicina. Pedro abriu o caderno e sorriu. Ali estavam seus primeiros sonhos, rabiscados de forma desajeitada, mas cheios de esperança. Ele voltou para casa mais calmo, decidido a aguardar o resultado do concurso sem se deixar consumir pela ansiedade. Sabia que havia dado o seu melhor e que agora tudo o que podia fazer era esperar. Talvez sua vida estivesse prestes a mudar, talvez não. Mas de qualquer forma ele não permitiria que o medo dominasse mais. Finalmente, o tão esperado dia chegou. Pedro acordou com o coração disparado. Abriu o computador da LAN house mais próxima e entrou no site oficial do concurso. O resultado estava disponível. Cada clique no mouse parecia durar uma eternidade. Ele fechou os olhos por um momento, rezando para que aquela fosse a resposta que ele tanto aguardava. Quando a página carregou, Pedro rolou os olhos pela lista de nomes. O seu coração batia tão forte que ele mal conseguia respirar. De repente, lá estava, Pedro Henrique Alves, aprovado, 7º lugar. Ele mal conseguia acreditar no que via. Os olhos se encheram de lágrimas e seu corpo foi tomado por uma mistura de alívio e euforia. Depois de meses de sofrimento, esforço e dúvida, ele havia conseguido. Pedro foi o 7º colocado no concurso. Sua vida finalmente estava prestes a mudar. Ele saiu correndo da LAN house, com o coração explodindo de felicidade. Correu até sua casa, quase tropeçando no caminho. Ao chegar, abriu a porta com força e gritou: "Mãe, eu consegui!" Dona Lúcia, que estava na cozinha, correu até ele, enxugando as mãos no avental. "O quê? O que aconteceu, filho?" "Eu passei, mãe. 7º lugar, mas passei", disse Pedro, rindo e chorando ao mesmo tempo. Dona Lúcia abraçou o filho com força, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Aquela era a vitória de ambos. Eles haviam sobrevivido às piores dificuldades e agora, finalmente, uma nova vida estava à porta. Pedro mal podia acreditar na mudança que estava prestes a acontecer em sua vida.
A notícia de que havia passado em primeiro lugar no concurso trouxe não apenas um alívio imediato, mas também a certeza de que, finalmente, ele e sua mãe teriam a estabilidade que tanto precisavam. Agora, com um emprego garantido como técnico em saúde pública, Pedro sabia que esse era o início de uma nova jornada. Era como se uma nova porta tivesse se aberto para ele. A primeira semana após o resultado foi cheia de emoções. O telefone tocava sem parar, com amigos e conhecidos parabenizando pelo feito. Até Gustavo, o antigo amigo que o havia desencorajado meses atrás, ligou para felicitar Pedro, embora a conversa tivesse um tom desconfortável. Pedro não guardava rancor, mas sabia que aquele sucesso era algo que ele havia conquistado com esforço e resiliência, apesar de todas as críticas e obstáculos. Ao iniciar o treinamento para o novo emprego, Pedro sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. Ele agora fazia parte do sistema de saúde pública e começaria a trabalhar diretamente com a comunidade. O ambiente era completamente diferente de tudo o que ele já tinha vivido. Havia profissionais de diversas áreas, todos comprometidos em oferecer atendimento de qualidade à população. E Pedro logo percebeu que aquele mundo fascinava de verdade. Na primeira reunião com a equipe, Pedro foi apresentado aos colegas de trabalho. Os olhares de curiosidade eram inevitáveis. Afinal, ele era o mais novo ali. Bem-vindo, Pedro. Sei que tem muito a aprender, mas acredito que você vai se encaixar bem na nossa equipe, disse sua supervisora, Carla, uma mulher de fala firme, mas sempre muito justa. Os primeiros dias foram intensos. Pedro começou a acompanhar os atendimentos no posto de saúde e logo se envolveu em diversas atividades administrativas e operacionais. Cada dia trazia um novo aprendizado, e Pedro se sentia cada vez mais conectado à ideia de que, de alguma forma, estava no caminho certo. Embora ainda estivesse longe do sonho de ser médico, ele sabia que cada passo naquela direção o fortalecia. Certo dia, enquanto ajudava a organizar uma campanha de vacinação em um bairro carente, Pedro se deparou com uma realidade que nunca havia vivenciado tão de perto. As filas enormes, as famílias desesperadas por atendimento e a precariedade dos recursos o impactaram profundamente. Ele percebeu que havia muito trabalho a ser feito e que, para muitas pessoas, aquele simples gesto de ajudar poderia fazer toda a diferença. Foi durante essa campanha que Pedro conheceu Dona Helena, uma senhora de 70 anos que se aproximou dele com um sorriso cansado, mas gentil. Ela esperava pela vacina, mas o que mais a preocupava era a falta de remédios para sua hipertensão. Pedro ajudou com a vacina e, ao conversar com ela, descobriu que Dona Helena havia perdido a receita e não sabia como conseguir os medicamentos de que precisava. Não se preocupe, Dona Helena. Vamos ver o que podemos fazer por você, disse Pedro, com uma confiança que começava a surgir naturalmente. Ele levou o caso para a supervisora e, juntos, conseguiram reorganizar os documentos de Dona Helena e garantir que ela recebesse os remédios de que tanto precisava. Aquele simples ato de cuidado foi uma pequena vitória para Pedro, que viu como pequenas ações podiam ter um impacto profundo na vida das pessoas. A partir daquele momento, ele começou a perceber que o trabalho que estava fazendo tinha mais significado do que ele havia imaginado. O sonho de ser médico ainda estava ali, vivo dentro dele, mas agora ele entendia que já estava, de certa forma, cumprindo sua missão. Ele estava ajudando a cuidar das pessoas, a fazer a diferença em uma comunidade que tanto precisava de apoio. Pedro voltou para casa naquela noite com uma nova perspectiva. Sua mãe o recebeu com um sorriso, como sempre fazia, mas agora ela parecia mais tranquila, menos preocupada. A estabilidade financeira que o novo emprego trazia era um alívio enorme para ambos, mas mais do que isso, Pedro sentia que finalmente estava no controle de seu futuro. E essa sensação era completamente nova para ele. Com o tempo, Pedro começou a se destacar em seu trabalho. Ele não era apenas eficiente nas tarefas administrativas, mas também demonstrava uma grande empatia no trato com os pacientes. Era como se ele tivesse nascido para aquilo. A supervisora Carla notou o comprometimento e, certa tarde, após o fim do expediente, chamou Pedro para uma conversa em seu escritório. Pedro, eu tenho observado seu desempenho e estou impressionada com sua dedicação. Tenho um projeto em mente para você, disse Carla em tom sério. Pedro se sentou à sua frente, ansioso, sem saber o que esperar. Estamos com um programa novo que visa levar atendimento médico e suporte psicológico para comunidades ainda mais isoladas da cidade.
Queremos que você faça parte disso. Será um trabalho duro, mas eu acredito que você tem o perfil certo para liderar essa iniciativa, completou ela. O coração de Pedro disparou. Ele estava sendo convidado para assumir um papel de liderança em um projeto que poderia mudar a vida de centenas de pessoas. A oportunidade era imensa, e ele sabia que, embora ainda não fosse médico, estava caminhando na direção certa para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu aceito, respondeu ele, sem hesitar, com os olhos brilhando de determinação. Assumir a liderança do novo projeto trouxe a Pedro um misto de orgulho e apreensão. Ele sabia que essa seria uma das maiores oportunidades de sua vida, mas também um dos maiores desafios. O programa de atendimento em comunidades isoladas exigia muito mais do que apenas coordenação. Exigia uma dedicação total ao trabalho. E mais do que nunca, uma sensibilidade para entender as dificuldades enfrentadas por aquelas pessoas. Nas semanas seguintes, Pedro mergulhou de cabeça no planejamento. Ele liderava uma pequena equipe de enfermeiros e técnicos de saúde que, assim como ele, estavam comprometidos em fazer a diferença. A primeira missão seria em um bairro periférico que enfrentava altos índices de pobreza e problemas de saúde negligenciados pelo sistema. A comunidade esperava ansiosa pela chegada da equipe, mas a realidade no local era muito mais complicada do que Pedro podia imaginar. Logo na primeira visita, Pedro e sua equipe foram recebidos com uma mistura de desespero e esperança. Os moradores, muitos deles doentes crônicos sem acesso a tratamentos regulares, lotavam a pequena escola local, que havia sido improvisada como posto de saúde temporário. A visão das crianças desnutridas e dos idosos sem cuidados básicos foi um choque para Pedro. Ele sabia que a situação era difícil, mas ver aquilo de perto o impactou profundamente. Durante o primeiro dia de atendimentos, Pedro precisou controlar suas próprias emoções. Ele passou horas ouvindo as histórias de pessoas que haviam sido esquecidas pelo sistema de saúde, sem remédios, sem médicos e sem qualquer perspectiva de melhora. A equipe fazia o que podia, mas era claro que a demanda superava em muito a capacidade de resposta. Pedro sabia que aquele trabalho seria árduo e demorado, mas ele estava determinado a não desistir. Uma das histórias que mais tocou Pedro naquele dia foi a de Mariana, uma jovem mãe de 25 anos que cuidava sozinha de 3 filhos. Seu marido havia falecido em um acidente de trabalho, e desde então ela mal conseguia alimentar as crianças. Um de seus filhos, um menino de 4 anos, estava com uma grave infecção respiratória e precisava urgentemente de cuidados médicos. Eu tentei levá-lo ao hospital, mas disseram que não havia vagas. E os remédios são muito caros, contou Mariana com lágrimas nos olhos. Pedro sentiu um nó na garganta ao ouvir aquilo. Ele sabia que se não conseguisse ajudar de alguma forma, aquela criança correria sérios riscos. Decidido a não deixar a situação como estava, Pedro entrou em contato com Carla, sua supervisora, e pediu autorização para levar o menino diretamente ao hospital, utilizando os recursos da equipe de saúde móvel. Pedro, eu entendo sua urgência e apoio sua decisão. Faça o que for preciso, disse Carla, confiante de que ele saberia agir da maneira certa. Com o aval de Carla, Pedro imediatamente organizou o transporte do menino e sua mãe para o hospital mais próximo. Durante o trajeto, ele sentiu a responsabilidade pesar sobre seus ombros. A vida daquela criança dependia de suas ações. Ao chegar ao hospital, ele fez questão de acompanhar o atendimento, garantindo que o menino fosse tratado com a prioridade que merecia. O alívio veio quando o médico que atendeu o garoto lhe deu boas notícias. A infecção, embora grave, estava sob controle graças ao tratamento rápido. A gratidão no rosto de Mariana foi suficiente para fazer Pedro perceber que todo o esforço estava valendo a pena. Ele havia conseguido salvar uma vida, mas ao mesmo tempo ele sabia que a situação daquela comunidade era apenas a ponta do iceberg. Muitos outros enfrentavam problemas igualmente sérios, e ele não poderia resolver todos os casos sozinho. Nos dias que se seguiram, Pedro e sua equipe voltaram ao bairro repetidas vezes, organizando campanhas de vacinação, distribuição de medicamentos e conscientização sobre saúde básica. Pedro, mesmo sem ser médico, sentia que estava cumprindo sua missão. Estava fazendo algo de real valor, algo que impactava a vida das pessoas de forma concreta. No entanto, apesar do sucesso inicial, as dificuldades continuaram a surgir. A falta de recursos era um problema constante.
Os medicamentos que traziam acabavam rapidamente, e a equipe, por mais dedicada que fosse, não tinha condições de atender todas as demandas. Pedro passou noites em claro pensando em soluções, buscando parcerias com ONGs e tentando mobilizar o governo local para fornecer mais suporte. Foi durante uma dessas noites de insônia que Pedro percebeu algo importante. Embora estivesse fazendo a diferença, ele ainda não havia abandonado seu verdadeiro sonho. O desejo de se tornar médico, que havia ficado em segundo plano por tanto tempo, agora surgia com força total em seu coração. Ele sabia que se quisesse continuar ajudando da melhor forma, precisaria dar o próximo passo em sua formação. Pedro decidiu então que continuaria seus estudos para a medicina. Ele ainda estava distante desse objetivo, mas não iria desistir. A experiência que estava adquirindo em campo, liderando projetos e ajudando diretamente as comunidades, só aumentava a sua motivação. Ele sabia que poderia fazer ainda mais pelas pessoas se tivesse as habilidades e o conhecimento de um médico. Em uma das reuniões com Carla, Pedro mencionou seu desejo de seguir estudando, sem abandonar o trabalho que estava fazendo. Carla, eu percebi que esse trabalho me trouxe algo que estava faltando na minha vida, mas também me fez lembrar do meu sonho de ser médico. Quero continuar ajudando essas comunidades, mas acho que posso fazer ainda mais se seguir esse caminho, disse Pedro, com convicção. Carla sorriu, compreendendo o que aquilo significava para ele. Pedro, você já faz um trabalho incrível, mas se esse é o seu desejo, então vá em frente. Eu estarei aqui para apoiá-lo no que for preciso. Só não se esqueça que você já é uma inspiração para todos nós, com ou sem diploma de médico, respondeu ela. Essas palavras ecoaram na mente de Pedro nos dias seguintes. Ele sabia que a jornada para se tornar médico ainda seria longa, mas ao mesmo tempo tinha certeza de que já estava no caminho certo. E agora, com mais experiência e confiança, ele sentia que nada poderia detê-lo. Os meses seguintes foram um teste de resistência para Pedro. Ele se dividia entre o trabalho nas comunidades carentes e os estudos. A rotina era exaustiva, mas o jovem nunca havia sentido tanta motivação. Seu sonho de ser médico estava mais vivo do que nunca, e cada passo dado em direção a ele o preenchia de uma força interior que não podia ser abalada. No entanto, a realidade continuava a apresentar desafios. O programa de atendimento, por mais necessário que fosse, enfrentava cortes de orçamento, e a equipe cada vez mais tinha que fazer milagres com os poucos recursos disponíveis. Pedro sabia que não poderia resolver todos os problemas sozinho, mas isso não o impedia de lutar todos os dias para garantir que cada pessoa recebesse o cuidado que merecia. Foi em um desses dias de luta que a vida colocou Pedro frente a frente com alguém do seu passado. Naquele dia, ele estava supervisionando uma triagem médica em uma comunidade periférica. Era uma manhã particularmente agitada. Entre consultas e distribuição de medicamentos, Pedro se deparou com uma situação urgente. O homem havia chegado em estado grave, com sintomas de um infarto. O pânico tomou conta das pessoas ao redor, mas Pedro manteve a calma e rapidamente providenciou atendimento. Enquanto a equipe de socorro preparava o homem para ser transportado ao hospital, Pedro teve a estranha sensação de já tê-lo visto antes. O rosto cansado e pálido parecia familiar. Quando os enfermeiros o posicionaram na maca e Pedro pôde ver melhor, foi como se o tempo congelasse por um instante. Ali, deitado e vulnerável, estava o empresário que o havia humilhado anos atrás, o mesmo homem que riu do seu sonho de ser médico. Pedro sentiu o peso do momento. Aquele homem, que antes havia o desprezado, agora estava à mercê de seus cuidados. Era uma reviravolta que ele jamais esperava. Mas, em vez de se deixar levar por qualquer sentimento de vingança ou amargura, Pedro agiu como sempre havia feito, com profissionalismo e compaixão. Precisamos estabilizá-lo antes de levá-lo ao hospital, Pedro orientou a equipe, tomando a liderança da situação. Durante o trajeto para o hospital, Pedro manteve-se ao lado do empresário, monitorando seus sinais vitais. A urgência do momento o fazia se concentrar em salvar uma vida, deixando de lado qualquer ressentimento. Naquele instante, ele era apenas um profissional de saúde cuidando de um paciente, sem considerar o passado. Ao chegar ao hospital, o empresário foi levado diretamente para a emergência. Pedro, exausto, sentou-se na sala de espera refletindo sobre o que acabara de acontecer. Ele havia sonhado tantas vezes em dar uma resposta à altura para aquele homem que havia rido de seus sonhos.
Mas quando o momento chegou, a única coisa que importava era salvar sua vida. Horas depois, enquanto Pedro ainda esperava notícias, um médico do hospital se aproximou. Ele está estável agora. Seu rápido atendimento foi fundamental, disse o médico, reconhecendo o trabalho de Pedro. Pedro assentiu, sentindo uma mistura de alívio e cansaço. Ele soube, então, que sua missão ali havia sido cumprida. Dias depois, enquanto trabalhava no posto de saúde, Pedro recebeu uma visita inesperada. Era o empresário. Ele ainda parecia abatido pela experiência recente, mas algo em seu semblante havia mudado. Os olhos antes arrogantes agora expressavam gratidão e uma certa humildade que Pedro nunca imaginou ver. "Eu soube que foi você quem me ajudou naquele dia", começou o empresário, com a voz hesitante. "Não sei como te agradecer. Eu sei que não fui justo com você no passado, mas você me salvou, e sou grato por isso." Pedro, com sua habitual calma, respondeu: "Só fiz o meu trabalho. Todos merecem ser cuidados." O empresário ficou em silêncio por um momento, como se aquelas palavras o fizessem refletir sobre sua própria vida. "Você é um grande homem, Pedro. Muito maior do que eu imaginei que seria. Acho que aprendi uma lição com isso", disse ele antes de se despedir. Pedro observou partir, sentindo uma sensação de encerramento. Aquele momento não era sobre vingança ou orgulho, era sobre ver como a vida, de maneiras inesperadas, nos oferece a chance de sermos melhores. Ele havia escolhido não deixar o passado definir suas ações, e isso o tornava mais forte do que qualquer reconhecimento ou pedido de desculpas. Com o passar dos dias, Pedro voltou a se concentrar em seus objetivos. O encontro com o empresário havia reforçado algo importante. Ele estava no caminho certo. Não importava o que os outros pensavam no passado, ou quantas vezes riram de seus sonhos. O que realmente importava era sua vontade de seguir em frente, ajudando os outros e construindo, pouco a pouco, o futuro que sempre imaginou para si. Enquanto caminhava para casa naquela noite, Pedro olhou para o céu estrelado, sentindo a brisa leve tocar seu rosto. O caminho ainda era longo, mas ele sabia que, com determinação, conseguiria chegar lá. E isso, mais do que qualquer coisa, era a maior conquista de sua vida até agora. Os meses que seguiram o encontro inesperado com o empresário trouxeram a Pedro uma nova clareza sobre sua jornada. Ele sabia que, para realizar o sonho de ser médico, teria que voltar a estudar formalmente, mas isso era uma tarefa gigantesca. Entre o trabalho e a responsabilidade de cuidar de sua mãe, a rotina era exaustiva, e por mais que tentasse, Pedro sempre sentia que o tempo disponível para estudar era insuficiente. Quando decidiu se inscrever para o vestibular de medicina em uma universidade que oferecia bolsas de estudo, Pedro sabia que o desafio seria ainda maior do que o concurso público. A concorrência era brutal, e muitos dos candidatos já vinham de escolas particulares, com preparatórios caros e horários dedicados unicamente ao estudo. Comparado a eles, Pedro era um novato. Durante os meses de preparação, ele enfrentou diversas dificuldades. A Lan House, seu único recurso para acessar materiais de estudo, ficava cada vez mais lotada, e o tempo que ele podia pagar era limitado. Além disso, as horas de trabalho no programa de saúde pública se tornavam cada vez mais exigentes, com cortes no orçamento e novas demandas surgindo. Muitas vezes ele chegava em casa tarde da noite, exausto, sem forças para abrir os livros. A frustração crescia e o cansaço físico e emocional o faziam questionar se era realmente capaz de concorrer com jovens que tinham todas as vantagens que ele nunca teve. Noites de insônia eram frequentes e, em várias delas, Pedro considerou desistir. Cada vez que sentava para revisar alguma matéria de química ou biologia, via a complexidade dos conteúdos e sentia que estava muito atrasado. Durante uma dessas longas noites, ele fez uma prova simulada e percebeu que sua pontuação não era nem de perto o suficiente para garantir uma vaga. Ele se sentia afundar. Talvez Gustavo estivesse certo, murmurou Pedro para si mesmo. Talvez o sonho de ser médico seja grande demais para alguém como eu. Mesmo assim, ele insistia. Havia algo dentro de Pedro que não o deixava desistir completamente, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele. Toda vez que via o semblante cansado de sua mãe, ou se lembrava de como salvou a vida daquele menino durante a campanha de vacinação, ele sabia que tinha que continuar tentando, mesmo que as chances fossem mínimas. Os dias que antecederam o vestibular foram duros. Pedro não conseguiu revisar todos os assuntos que planejou. Cada simulado parecia mostrar mais falhas do que acertos.
E quando o grande dia chegou, ele se sentia mais nervoso do que nunca. O medo de fracassar novamente pesava sobre seus ombros como uma âncora. Na hora da prova, Pedro tentou se manter calmo, mas a pressão era quase insuportável. Quando pegou o caderno de questões, percebeu que as primeiras perguntas já eram mais difíceis do que ele esperava. Ao passar para a parte de biologia, seu coração acelerou. Não se lembrava da resposta correta. Será que eu estudei isso? Ele pensava, e o pânico começou a tomar conta. Ao longo da prova, a dúvida se transformou em angústia. Ele começou a revisar as respostas e percebeu que muitas das questões que julgava ter resolvido estavam erradas. A cada página, parecia que o tempo fugia de suas mãos, e a sensação de estar sendo derrotado crescia. Ele olhava para os outros candidatos, muitos deles tranquilos, preenchendo as respostas com confiança, enquanto Pedro sentia como se estivesse afundando. No meio da prova, teve uma crise de ansiedade, algo que nunca havia experimentado antes. Suas mãos começaram a tremer e ele teve que parar por alguns minutos para tentar se acalmar. Você não vai conseguir. Isso é demais para você. Uma voz interior sussurrava repetidamente. Quando o sinal final soou, Pedro entregou a prova sem saber ao certo o que esperar. Ele estava exausto, física e mentalmente. Sabia que o que quer que acontecesse dali para frente estava fora de seu controle, mas também sabia que, por mais que tivesse dado o seu melhor, poderia não ter sido suficiente. Os dias que se seguiram ao vestibular foram ainda mais difíceis do que o esperado. Pedro sentia-se derrotado. Diferente do concurso público, onde ele sabia que tinha uma chance real, o vestibular parecia um obstáculo intransponível. Ele pensava nos erros que havia cometido na prova e se perguntava se realmente havia alguma possibilidade de passar. A incerteza o corroía por dentro, e ele evitava falar sobre o assunto com sua mãe, que apesar de perceber sua angústia, tentava manter a esperança. Dona Lúcia, como sempre, estava ao seu lado, mas Pedro sentia que havia desapontado a pessoa que mais acreditava nele. Em várias noites ele se perguntava se havia exagerado, se talvez tivesse colocado um fardo maior do que podia carregar em seus próprios ombros. Sentia que sua mãe, embora não dissesse, estava preocupada com a saúde dele e com o fato de que ele estava se pressionando demais. O tempo se arrastava. Pedro tentou continuar com sua rotina, mas os dias de espera pelo resultado se tornaram quase insuportáveis. Toda vez que pensava no vestibular, uma sensação de fracasso vinha à tona. Ele sabia que, independentemente do resultado, o vestibular tinha sido um dos desafios mais duros de sua vida. A dificuldade de competir com pessoas que estavam muito mais preparadas parecia esmagadora, e ele sabia que, se não conseguisse a vaga, a frustração seria devastadora. Mas, enquanto esperava, algo curioso aconteceu. Pedro começou a se dar conta de que, mesmo que falhasse, aquilo não poderia definir o valor de sua luta. Ele havia chegado muito longe. O sonho de ser médico, embora difícil, ainda estava vivo dentro dele. Talvez ele precisasse de mais tempo, mais tentativas. Mas uma coisa ele sabia: desistir não era uma opção. Finalmente o dia do resultado chegou. Com o coração disparado, Pedro entrou novamente na Lan House, as mãos suadas enquanto digitava seu número de inscrição. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando o resultado apareceu na tela, seu coração quase parou. Ele não estava entre os primeiros colocados, nem tinha tirado as melhores notas. No entanto, lá estava, aprovado com bolsa parcial. Pedro quase não acreditou. As lágrimas surgiram antes que ele pudesse processar tudo. Ele havia passado. Não foi da maneira gloriosa como ele imaginava, mas ele estava dentro. Era o suficiente. Ele sabia que a bolsa parcial significava que ainda teria que lidar com as dificuldades financeiras, mas era uma chance de continuar o caminho que sempre sonhou. Ele saiu da Lan House com a cabeça erguida, sentindo um misto de alívio e de responsabilidade. Aquela vitória não era o fim da luta. Na verdade, era apenas o começo. A estrada à frente ainda era cheia de desafios, mas agora, Pedro tinha certeza de uma coisa: ele era capaz de enfrentar qualquer dificuldade. Chegando em casa, Dona Lúcia estava na cozinha, como de costume. Pedro entrou silenciosamente e, com a voz trêmula, disse: "Mãe, eu consegui." Ela se virou devagar, os olhos marejados de emoção. Sem dizer uma palavra, correu para abraçar o filho. Ambos choraram em silêncio, sabendo que, embora o caminho à frente ainda fosse longo, eles haviam vencido mais uma batalha juntos.
Após conseguir a bolsa parcial, Pedro iniciou sua jornada na faculdade de medicina com uma mistura de alívio e ansiedade. O primeiro ano foi especialmente difícil, não só pelo rigor acadêmico, mas também pela pressão financeira que continuava a pesar sobre ele e sua mãe. Pedro dividia seu tempo entre as aulas, os estudos e pequenos trabalhos temporários para garantir que as contas em casa fossem pagas. Muitas vezes ele passava noites em claro, equilibrando apostilas de anatomia com as preocupações diárias de como comprar o material necessário para o curso. Nos primeiros meses, Pedro percebeu que sua realidade era muito diferente da de seus colegas. Muitos vinham de famílias com mais recursos e não precisavam se preocupar com o custo de cada refeição ou com o transporte para a faculdade. Pedro, por outro lado, continuava utilizando a moto que o havia sustentado durante seus anos como motoboy para se deslocar até as aulas, sempre economizando o máximo possível. Ele se destacava pela sua determinação, mas sentia o cansaço constantemente pesando sobre seus ombros. O apoio de seus professores e alguns colegas foi fundamental para que ele não desistisse. Uma das professoras de clínica médica, a doutora Ana, percebeu a dedicação de Pedro e o adotou como um mentorado. Ela sabia que por trás daquela exaustão havia um médico em formação com um coração voltado para o cuidado com as pessoas. Essa relação com a doutora Ana não só ajudou Pedro a superar algumas dificuldades acadêmicas, como também abriu portas para estágios remunerados em hospitais públicos, onde ele pôde ganhar experiência e aliviar um pouco a pressão financeira. Os anos de faculdade passaram como uma verdadeira maratona, com Pedro enfrentando cada desafio com a mesma resiliência que o fez chegar ali. Ele vivia com a constante sensação de que estava sempre à beira do esgotamento, mas sua paixão pela medicina o impulsionava. O estágio final, quando passou a atuar diretamente nos hospitais, foi um marco importante. Pedro se envolveu em atendimentos de urgência e emergências, onde se destacou pela habilidade em lidar com a pressão. O ambiente caótico do pronto-socorro lembrava Pedro dos dias em que lidava com as ruas movimentadas da cidade como motoboy, e ele logo aprendeu a pensar rápido e agir com precisão. A jornada foi longa, cheia de tropeços e recomeços. Mas, ao final de 6 anos de faculdade e mais 3 anos de residência, Pedro se especializou em cardiologia, uma área que o fascinava desde o dia em que havia ajudado o empresário a sobreviver a um ataque cardíaco. Aos 35 anos, Pedro já era um cardiologista renomado, trabalhando em um dos maiores hospitais da cidade. Ele havia ajudado a desenvolver programas voltados para a saúde de comunidades vulneráveis, garantindo que pacientes que antes eram ignorados pelo sistema pudessem receber tratamento digno. Seu nome era respeitado entre colegas e pacientes, e ele havia construído uma reputação impecável. Certo dia, enquanto estava em uma reunião com outros médicos de um importante hospital da cidade, Pedro recebeu uma ligação inesperada. Era do diretor da instituição, pedindo que ele viesse com urgência. Um paciente em estado gravíssimo havia chegado ao hospital, e o único cirurgião capaz de realizar o procedimento necessário era Pedro. Ele se preparou rapidamente e seguiu para a sala de emergência, onde uma equipe já estava aguardando para explicar o caso. Quando chegou à sala de operações, Pedro foi informado de que o médico responsável pelo paciente era ninguém menos que o Dr. Ramos, um dos cardiologistas mais antigos e influentes do hospital. Ramos, no entanto, não sabia que Pedro estava a caminho para realizar a cirurgia. Ele havia pedido um especialista, e Pedro fora o escolhido por suas habilidades. Pedro entrou na sala de cirurgia, vestindo o jaleco e preparando-se mentalmente para o procedimento. Ao se aproximar da mesa onde o paciente estava sedado, sentiu um choque ao ver quem estava de pé ao lado, checando os sinais vitais. O médico era o mesmo que anos atrás o havia destratado com frieza, logo após seu acidente de moto. Dr. Ramos olhou para o cirurgião chamado de última hora e congelou por um instante, os olhos arregalados em reconhecimento. "Pedro", disse ele em um tom quase inaudível. O ambiente, normalmente tenso antes de uma cirurgia complexa, ficou ainda mais carregado com a troca de olhares. Pedro manteve a postura profissional, enquanto Ramos, visivelmente desconcertado, tentava processar o que estava acontecendo. Anos haviam se passado desde que ele tratara Pedro como apenas mais um garoto de rua. Agora, o jovem que ele desprezara era seu colega, e mais do que isso, o único médico capaz de salvar seu paciente.
Sem perder o foco, Pedro se aproximou da equipe, avaliando rapidamente a situação do paciente. O quadro é crítico, mas ainda podemos estabilizá-lo. Precisamos agir agora, disse Pedro, com a voz firme e segura que conquistara ao longo de sua carreira. Enquanto Pedro começava a dar as instruções para a equipe, Dr. Ramos se afastou ligeiramente, ainda processando o que estava acontecendo. Ele observava em silêncio o antigo paciente que havia humilhado se mover com autoridade e respeito, agora como o cirurgião mais qualificado da sala. A ironia da situação não passou despercebida para ele. Ramos sabia que estava diante de alguém cuja vida ele havia subestimado profundamente. A cirurgia começou, e Pedro comandou a equipe com maestria. Era uma operação delicada, exigindo precisão absoluta. Ramos, embora envergonhado e incapaz de participar ativamente, observava cada movimento de Pedro. Durante a cirurgia, Pedro manteve o foco total no paciente, mas a presença de Ramos ao seu lado o fazia revisitar memórias dolorosas. Pedro não expressou rancor, mas o peso da situação era evidente. Ele estava ali para salvar uma vida, e isso era o que importava. Após a cirurgia, Ramos se aproximou de Pedro em um momento de grande humildade. Ao contrário da arrogância que exibira no passado, o Dr. Ramos agora parecia profundamente humano, quase envergonhado diante de Pedro. Ele sabia que não poderia desfazer o que fizera, mas queria de alguma forma reconhecer seu erro. Pedro, começou Ramos, com a voz pesada pela emoção. Eu fui injusto com você, muitos anos atrás. Naquele dia, você era só mais um paciente para mim, e eu não enxerguei o ser humano que você era. Hoje, eu vejo o médico incrível que você se tornou, e não sei como expressar o quanto eu lamento por como agi. Pedro, que ouvira aquele pedido de desculpas com uma calma profunda, sabia que aquele momento não era sobre ele provar nada a Ramos ou buscar qualquer tipo de validação. A vida já havia mostrado que ele era muito mais do que o que Ramos ou qualquer outra pessoa um dia imaginou. Ele havia superado suas próprias expectativas, e isso o preenchia de uma paz que dispensava qualquer ressentimento. Dr. Ramos, o que aconteceu no passado faz parte da minha história, assim como faz parte da sua. Eu aprendi com aquilo, assim como você aprendeu. Hoje, estamos aqui para cuidar de vidas, e isso é o que mais importa, respondeu Pedro, com um leve sorriso no rosto. Ramos, visivelmente emocionado, estendeu a mão para Pedro, que a apertou com firmeza. Aquele gesto simbolizava não só um pedido de perdão, mas também um reconhecimento mútuo de que, independentemente do passado, ambos haviam evoluído como profissionais e como seres humanos. Pedro saiu do hospital naquele dia sentindo que um ciclo havia se fechado. Ele não apenas havia se tornado o médico que sempre sonhou ser, mas também havia superado as limitações que a vida e as circunstâncias haviam colocado em seu caminho. Mais do que isso, ele agora compreendia o verdadeiro significado de compaixão e perdão, algo que carregaria consigo pelo resto de sua carreira. O impacto daquele encontro foi profundo para ambos. Para Pedro foi a confirmação de que ele havia trilhado o caminho certo, guiado não pela necessidade de provar algo a alguém, mas pela vontade genuína de cuidar das pessoas. Para Ramos, foi um momento de transformação pessoal, uma lição de humildade que ele levaria para o resto de sua vida. Após o encontro com o Dr. Ramos, Pedro sentiu que, finalmente, havia alcançado a paz interior que tanto buscara. Sua trajetória marcada por desafios e sacrifícios, agora era também uma história de sucesso e reconhecimento. A dedicação e o talento que Pedro sempre demonstrou o levaram a construir uma carreira sólida, e ele começou a colher os frutos de seu esforço. Com o tempo, seu nome passou a ser associado não apenas a um excelente médico, mas também a um empresário de sucesso, investindo em clínicas e projetos sociais voltados à saúde das comunidades mais carentes. Pedro, agora financeiramente estável, viu sua vida transformar-se em algo que ele jamais imaginara durante os longos dias como motoboy. Sua mãe, Dona Lúcia, foi parte essencial dessa jornada, e ele fez questão de garantir que ela tivesse o conforto e a tranquilidade que merecia. Pedro comprou uma casa espaçosa para ela, onde ela finalmente pôde descansar depois de anos de luta. Cada dia ao lado dela era uma lembrança de tudo o que haviam superado juntos. Dona Lúcia, sempre orgulhosa do filho, sorria ao vê-lo se tornar o homem que sempre soube que ele poderia ser. Com a carreira consolidada e a vida financeira resolvida,
Os próximos passos de Pedro incluíam expandir seus projetos sociais, oferecendo mais assistência médica para regiões desassistidas, e aprofundar seus conhecimentos na medicina, talvez buscando uma especialização ainda mais avançada. Mas, acima de tudo, ele nunca perdeu de vista seu maior propósito: cuidar das pessoas. E, enquanto caminhava por essa nova fase, sabia que o futuro continuava cheio de possibilidades, com a certeza de que estava exatamente onde deveria estar.